Olá, gente, aqui é o K. E hoje vamos falar sobre o episódio 5 e 6 de Demolidor Renascido. Os dois episódios que foram lançados juntos, certo? E, bom, vieram com algumas questões, certo? Eu particularmente gostei bastante dos dois episódios, dessa dupla, né? E olha só, eu já fiz uma fita sobre Demolidor Renascido, falando o que eu tava achando ali dos 4 primeiros episódios. Gostei bastante, como eu falei. Ainda acho a série da Netflix superior, mas essa aqui, ela tá conseguindo, assim, ter sua própria identidade, eu diria, sabe? Ela não tenta simplesmente copiar o que a série da Netflix fez. O próprio Wilson Fisk, como prefeito, sendo que tá todo podado, sendo que ele tá tendo que saber lidar com lei, quando antes ele era um mafioso que falava e acontecia. Agora ele tá numa outra... estamos vendo uma outra faceta do personagem. Isso é muito legal, sabe? O próprio fato de focar no Matt como advogado, pra gente entender o que vai levar ele a voltar como Demolidor, isso é fascinante demais, entendeu? Então eu diria que esse Demolidor Renascido da Disney Plus, ele tá fazendo um bom trabalho em se reinventar. Claro, não é reinventar a roda, não é revolucionar o gênero, mas ele tá tendo uma identidade própria. E isso eu gosto bastante em projetos em qualquer projeto, qualquer obra que seja. E aí a gente vai pro episódio 5. O episódio 5, ele é um filler, não tem pra onde correr. Ele é um filler, ele é uma história porque o episódio 5 basicamente é: o Matt está num banco, esse banco acaba passando por uma situação de reféns. Entra um monte de bandido mascarado e eles querem arrombar o cofre do banco e fazem os reféns. Pronto, todo mundo conhece a base, né? É um episódio bem curto, inclusive. E aí a gente tem o Matt lidando com os bandidos. A gente tem a participação do pai da Kamala Khan, né? Que é a Miss Marvel, que é o Yusuf Khan, que é muito legal, o ator é bom, o personagem é legal, ele é carismático. Enfim, o episódio todo se passa dentro do banco. A gente nem vê o rei do crime, a gente vê o Matt dentro do banco com o pai da Kamala. Tem uma nova detetive que surge, que é a detetive Kim. E pronto, basicamente a história do episódio é essa. E você pode pensar, pô, filler. E aí vai do gosto de cada um, se você gosta de filler ou não. Filler, pra quem não sabe, é, vamos dizer assim, um episódio solto dentro de uma série, certo? Ou dentro de um anime, enfim, de qualquer obra serializada. É um episódio que ele, em teoria, se basta. Ele não acrescenta muito a história principal, mas ele conta uma aventura que está acontecendo, ele conta uma situação. Por exemplo, Naruto tem trocentos fillers, certo? E tem quem gosta e tem quem não gosta. Esse episódio 5 eu gostei bastante, porque assim, ele lembra muito uma HQ, sabe? Clássica, de qualquer super-herói. Você tá acompanhando a história toda com aquele monte de reviravoltas, e aí você para uma edição para acompanhar uma história isolada. Você vai ver aqui o herói lidando com uma situação de reféns. Ponto. Essa é a história. E é divertido, é tenso. Eu gostei dos bandidos, eles são bons. O chefe deles lá, ele fica falando com a negociadora. É de edição Patrício, ou seja, tem toda uma temática irlandesa no episódio. Então assim, acabou sendo um episódio bem divertido, mesmo que ele não acrescente muito a trama principal. Ele tá ali para fazer uma conexão com a Miss Marvel, ou melhor, uma conexão com o universo Marvel como um todo, através do pai da Kamala. Ele tá ali para reforçar um pouco da motivação do Matt Murdock em voltar a ser o Demolidor. Tanto que no final desse episódio ele literalmente veste uma máscara vermelha, não é por acidente, uma máscara vermelha para brigar com o bandido lá final. As cenas de ação que são bem contidas nesse episódio são boas. Então assim, é um episódio bem legal, divertido, mesmo que um pouquinho inútil, um pouquinho só. Mas é um episódio divertido. E aí, meus amigos, a gente vai pro episódio 6. E o episódio 6 é pauleira. Porque olha só, basicamente a gente tem o episódio todo, ele é uma rima entre a vida do Matt e a vida do Wilson Fisk. E é muito interessante como a gente vê que eles são dois lados de uma mesma moeda, sabe? Os dois têm a violência dentro de si. Os dois têm esse lado animalesco dentro deles que eles querem se deixar soltar. A diferença é que um quer fazer isso por motivos nobres, em teoria, e o outro é um desgraçado, basicamente, que é o Wilson Fisk.
E que tem, e pode ter boas intenções lá no fundo, mas a gente sabe que ele é um vilão, certo? Não é porque uma pessoa tem boas intenções que ela é boa. E aí o episódio todo, o episódio 6, ele é essa rima. Você vê a vida do Matt, você vê o Matt voltando a ser demolidor, e você vê o Wilson Fisk voltando aos velhos hábitos violentos dele como rei do crime. Inclusive o Wilson Fisk nesse episódio, que ele vai para uma festa em busca de doações para o projeto portuário dele, dá tudo errado, ele é humilhado pelos ricaços. A gente tem uma participação do Espadachim, que apareceu lá em Hawkeye, né? Lá em Gavião Arqueiro de 2021. E aí o Wilson tá com essa pressão dentro dele, ele quer liberar essa raiva, ele quer liberar essa selvageria. E aí no final do episódio, é muito interessante como vai se encaminhando. A sobrinha do Hector Ayala, certo? A sobrinha do Tigre Branco, ela é sequestrada pelo Mills, que é o novo vilão da parada. Ele é um serial killer que ele pega suas vítimas, ele mata elas e ele drena o sangue delas. E com o sangue das vítimas ele faz pichações. É muito interessante o personagem, inclusive. O visual dele é ótimo. E tanto o Wilson monta uma força-tarefa para pegar o Mills, quanto o Matt Murdock finalmente veste o manto de Demolidor. E apesar de eu achar a cena do Matt vestindo o traje de Demolidor um pouquinho rápida demais, eu acho que faltou um momento para parar, tipo, calma, deixa o cara colocar o uniforme, deixa ele curtir esse momento. Acho que faltou um pouquinho da direção ali, eu acho que a direção falha nesse momento. Mas aí, meus amigos, o Matt vai para cima do Mills lá nos esgotos, né, lá nas linhas de trem. E ao mesmo tempo o Wilson Fisk vai bater no amante da mulher dele, que ele sequestrou. A mulher deu para outro cara, ele foi lá, pegou o cara, que é o Adam. E aí, toda essa sequência final do episódio é incrível. Que o Matt chega na porradaria com o Mills, e a porradaria franca, meus amigos, a porrada é boa, é bem feito, sabe? Você sente os golpes, tem sangue, tem violência, é bem feito, a luta é bem coreografada. E ao mesmo tempo Wilson Fisk desce o cacete no amante da mulher dele, mas desce o cacete. E ele ainda dá um machado pro cara, tipo, pega pra tu ter uma chance contra mim. E claro que o cara não tem chance. Então a gente vê o renascimento tanto do Demolidor quanto do Wilson Fisk ao mesmo tempo em tela. Isso foi muito bem feito. Então assim, é um ponto pra série criar essas rimas, em fazer a gente ficar vários episódios sem o Demolidor, vários episódios sem o Wilson Fisk violento, que é o que a gente quer ver. Então a série, ela tem cuidado, ela pode ter erros, mas ela tem cuidado em se importar com os personagens. Nesse episódio, por exemplo, a gente vê o Demolidor voltando a orar, certo? Ele fazendo uma oração, um momento muito bonito, até tanto no início do episódio quanto no final. Então mostra que a fé dele também está retornando, não que ele tenha perdido ela, mas que ele está começando a acreditar que ele ainda pode participar de seus dogmas cristãos. Isso tudo muito bem feito. Então esse episódio 6, meus amigos, puta merda, sabe? Ele deixa tudo pronto pro 7, 8 e 9. Dá um show. Eu espero que eles não deixem a peteca cair. Tem 3 episódios pela frente. Não pode mais ter filler. Não pode mais ter enrolação. É hora de ação. Vamos ver o Demolidor agindo para pegar o Mills e pegar o Rei do Crime. Vamos ver o Rei do Crime, né, o Wilson Fisk, voltando aos seus velhos hábitos. É o que a gente espera. Então, de forma alguma, o próximo episódio, o episódio 7, ele pode descer o tom. Ele tem que manter o ritmo. E é o que eu mais estou preocupado para essa série. Mas então faltam 3 episódios. Então o episódio 5 e 6 tem meu total apoio, tem meu total gosto, tem meu total parabéns. Gostei muito do que fizeram no episódio 5 e 6. Então assim, o Daredevil Born Again, renascido, ele está se mostrando como uma aposta muito acertada da Marvel. Muito acertada do UCM como um todo. Demolidor, baita de personagem, como eu já falei. E a gente espera que mantenha um nível nos próximos episódios. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o que você achou dos episódios 5 e 6 de Demolidor Renascido. Eu sou o Caio, vou ficando por aqui. Até a próxima operação.